Olá, vocês estão indo para mais um vídeo, mais um react, porque no resto eu só indicarei. Hoje estou aqui com o Capitão Egoísta Itimaru Gin. Eu já vi a face dele, né? Nossa, não conheço não, like. Deixa o likezinho aí. Eu não conheço o rosto dele, né? De outras músicas, eu acho. E um mano me recomendou essa música aqui e ele deu R$50 de um valeu demais e me recomendou isso aqui, muito obrigada. Caramba, fez a minha monetização do mês aí. Aqueles que não sabem o que é amor. Mas já faz um tempo, infelizmente aí eu me ausentei das redes sociais, né? Mas eu estou trazendo o vídeo agora, peço desculpa pela demora, mas infelizmente aí, né? Eu sei que a pessoa pede porque ela quer ver o quanto antes. Mas tem que ser paciente, galera. Muito obrigado pelo seu valeu demais. Ajuda demais, mandaram valeu demais. E é isso, mano. Bora conhecer Itimaru Gin, né, galera? Likezinho aí no vídeo, inscreve no canal react. Vire membro se você puder também. Você irá ver os vídeos antecipadamente, me ajudará demais. Comente aí embaixo também e bora ver isso aqui em 3, 2, 1. Aqueles que não sabem o que é amor, o correlacionam à beleza. Aqueles que dizem que sabem, o correlacionam à feiura. Esse Ai, que isso? é o poema inicial de Itimaru Gin, presente no volume 20 de Bleach, O cara é muito profundo. o chamado Fim da Hipnose, que, diga-se de passagem, é um título e tanto para aqueles que conhecem o personagem e sabem do contexto dos poderes de Aizen. Kubo é um verdadeiro gênio quando se trata de abstração e duplo sentido. Gin é um dos personagens que mais tem falas ambíguas nessa questão, elas podendo ser tanto interpretadas de maneira cruel, maligna e sádica, como com uma conotação mais irônica e revelando um pouco de sua traição nas entrelinhas. Assim, Kubo seguiu criando títulos que podem significar duas coisas ao mesmo tempo. Na questão do título Fim da Hipnose, vemos que isso se aplica tanto à questão de Aizen quanto a de Gin, uma vez que, no primeiro capítulo do volume, ele já começa com a festa de aniversário do Hitsugaya, onde vemos que Aizen está presente e se fazendo muito simpático com todos no recinto. Agora, ele propõe o seguinte desafio. Imagine que você está acompanhando Bleach nessa época. Sim. Só um minuto, man, que eu tenho que fazer umas observações. Gente, eu tenho um desgosto com vilões que sempre que aparece um vilão, tipo, se fazendo de bonzinho, eu viro a cara. Mas recentemente eu tenho visto reacts, né, de músicas do Aizen. E eu acho que ele é um personagem bem interessante, tá? Eu passei a gostar do... Eu lembro que eu não gostava do Aizen. E eu comecei a gostar do Aizen, ele é um personagem bem interessante. Mas eu ainda vou continuar fazendo careta. Recinto. Agora, ele propõe o seguinte desafio. Imagine que você está acompanhando Bleach nessa época. Sim, durante os lançamentos desse capítulo em questão. Que nem como aconteceu com Sukuna e Gojo, e você estava lá para acompanhar tudo. Você iria imaginar que esse cara é o vilão da obra inteira? Um capitãozinho de óculos e com uma mantinha fofa. A questão do... Eu acho que a gente tem que pegar no fato de que os que menos parecem. Mas não imaginaria. Aizen parecer ser um personagem do bem e se tornar um vilão é o processo inverso do que vemos com o Gin, onde ele é apresentado desde sua primeira aparição como personagem maligno. E vemos que, na verdade, existe um motivo benigno por trás de suas ações. Ele e Aizen, portanto, seriam paralelos opostos nesse sentido. Uma coisa importante de se levantar em todo esse cenário de escrita é se imaginar naquela época mesmo, e pensar no impacto de acompanhar tudo isso sem qualquer spoiler ou informações adicionais externas, tudo em primeira mão. Se pensarmos dessa forma, o que o Kubo fez foi realmente uma grande ilusão. Mas isso eu vou falar mais no vídeo especial do Aizen, que será de 30 minutos em homenagem aos 30 mil inscritos. E por falar nisso, se inscreve, mano! Já passamos dos 30k e agora a meta é 50. Não, esquece os 40. Você quer que eu me inscreva, mano? Você quer mesmo que eu me inscreva? Será que eu me inscrevo? Será? Ai, meu dedo tá doendo. Vamos chegar nos 50. Será que isso é possível até o fim do ano? Sinceramente não tenho muita certeza, mas assim, bora tentar, né? E se você já se inscreveu e ativou o sininho, aproveita para conferir a aba de membros do canal. É mais barato que um cafezinho e você recebe acesso antecipado de muitos conteúdos exclusivos do canal. E por último, dá uma olhadinha aí no meu livro na descrição. O volume 2 já tá em produção, então é melhor vocês já lerem o 1 o quanto antes. Mas enfim, voltando para o Gin. Itimaru é um dos personagens que eu mais gosto em Bleach, tanto por sua escrita fechadinha, conceitos, simbolismo e também interações ao longo da obra. O conceito dele mesmo se vê como uma serpente disposta a trair a Soul Society para só então trair Aizen, demonstra que ele... Calma, gente, que eu me distraí.
conceitos, simbolismo e também interações ao longo da obra. O conceito dele mesmo se vê como uma serpente disposta a trair a Soul Society para só então trair Aizen, demonstra que ele desde sempre seguiu seus próprios planos, sacrificando tudo que podia em nome de suas boas intenções revestidas de egoísmo. No início do volume 20, vimos que Matsumoto se lembra de Gin e de um papo em que tivera sobre o dia do aniversário dela. O papo era sobre ela não dar valor a esse tipo de coisa antes de conhecer ele e tudo mais. E vemos que ele na mesma hora converte essa conversa em algo positivo. Ele diz então que o aniversário dela seria considerado o dia em que eles se conheceram, já que teria um valor igualmente especial para ambos. A história dele e da Matsumoto começa com ele resgatando ela de um ataque em que alguns homens aparentemente retiraram parte da energia espiritual dela. Gin seguiu esses homens e descobriu que Aizen os não só a energia espiritual, né? O sutil dela também. Comandava e tinha seus próprios planos contra a Sociedade das Almas. E essa era uma motivação muito similar à do Touzen, nesse sentido. Injustiça. Enquanto Touzen via Aizen como uma esperança para as injustiças do mundo, Gin o via como a própria origem de um mal muito maior. Ele sabia que um mal desse não poderia ser parado com facilidade e, astuto como uma víbora, ele decidiu usar a única vantagem que ele tinha a seu favor desde o início de sua vida, ou seja, a informação. Ele usou a informação de que o Aizen era seu maior inimigo desde que era uma mera criança, e seguiu a seu lado, e fez questão de se tornar seu tenente no futuro. De todo modo, Matsumoto sempre soube que ele era alguém bom por dentro, e que tinha seus motivos por trás de suas ações. Isso sempre deixou a personagem com um conflito constante sobre o que pensar sobre o Gin, como vemos em diversas cenas, e isso é muito interessante de se analisar, essa relação entre o Gin e a Matsumoto, pois parece que o Kubo sempre teve muito cuidado em deixar esses detalhes à vista, e com pistas sobre o que ele sentia por ela, na verdade, em cada fala. Embora todo o sacrifício de Gin seja muito bonito na questão dele querer fazer de tudo para proteger Matsumoto e recuperar para ela o que o Aizen roubou há muito tempo, também temos que lembrar que na capa desse vídeo está escrito: que filho da puta, ele roubou a energia espiritual dela. Maligno. Se roubar a energia espiritual dela, ela não pode fazer nada, tipo... Energia espiritual aí serve pra quê? Pra usar poder? Eu não sei. E por qual motivo Gin seria maligno? Bom, Gin de fato estava pronto para arriscar tudo e todos por esse propósito bem intencionado. Para ele, os fins justificariam os meios. Podemos ver isso principalmente no arco de resgate da Rukia, em que ele estava disposto a matar a própria Rukia apenas ao comando de Aizen. Afinal de contas, ele não podia estragar o seu disfarce. É triste pensar que o propósito de se adquirir a total confiança de Aizen, ele teve que se tornar frio e traiçoeiro, como uma verdadeira serpente. Teve que abandonar o seu amor para poder protegê-lo verdadeiramente. E isso tudo desde o começo da obra, sem nenhum retcon ou medida para consertar seus atos. Aprende aí, Kishimoto, pelo amor de Deus. E o mais triste disso tudo é ver que ele dedicou sua vida inteira para um propósito que falhou. Diferente de alguns que já analisaram essa parte da história, eu não acho que o Gin foi desperdiçado, ou que o Kubo deixou a desejar nessa parte. Eu acho ótimo que ele tenha feito tudo isso para falhar, pois, além de adicionar ainda mais uma camada de imponência ao Aizen, também dá ao Gin um fim trágico que ele merecia ter. O Gin não merecia ter um final feliz ao lado da Matsumoto e tudo mais. Não importa as suas intenções, o Touzen também teve boas intenções e acreditava que estava fazendo bem em quebrar o sistema que, aos olhos cegos dele, era injusto. E por mais que o Gin realmente não quisesse ter que fazer tudo isso, é possível dizer que ele indiretamente foi responsável por muitas atrocidades, e também pelo Aizen ter chegado ao nível que chegou. Segundo o poema de... Se ele era tão próximo do Aizen, ele não podia ter matado o Aizen? Não entendi a situação. A verdade. Se você fosse uma cobra amanhã e começasse a devorar por que ele esperou até o Aizen ficar muito forte? Humanos, e com essa mesma boca... A verdade. Se você fosse uma cobra amanhã e começasse a devorar humanos, e com essa mesma boca que você usa para devorar os humanos, você me dissesse, eu te amo, será que eu poderia dizer eu te amo da mesma forma que eu te digo hoje? Nesse segundo poema, podemos ver uma camada muito mais sincera de Gin perante seus sentimentos e o seu disfarce. A outra faceta que ele vestiu durante a parte de sua vida foi meramente uma ilusão, a qual ele aperfeiçoou no objetivo de vencer a ilusão de Aizen ao longo prazo. Ele arriscou sua vida, seu amor e todas as relações que o cercava, apenas para que um dia ele fosse capaz de deter, com certeza, um mal que tinha o potencial de trazer gigantescas consequências para sua realidade. Mas, a princípio, ele fez tudo isso por vingança. Vingança pela Matsumoto e por justiça. Ele se tornou a serpente de seu poema, a cobra que devorava humanos e que, aos seus próprios olhos, era indigna do amor daquela que sempre admirou. Máxima proteção com conforto? Sempre Livre tem a exclusiva tecnologia TriProtect, com absorção imediata. Isso me lembrou que isso é bem parecido com o que o Guts fez. Que ele deixou a casca, né? Tipo, no estado vulnerável dela, pra ir em busca de vingança.
pela casca. Só que enquanto ele estava buscando vingança pela casca, ele deixou a casca desprotegida. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, às vezes não vale, filha. Às vezes você tá indo pelo caminho errado, você tá fazendo coisas que não valem a pena, sabe? Uma vingança pelo que ele fez com ela não vale a pena. Acho que vale mais a pena você tentar ficar ao lado dela. Ainda sobre a questão da verdade e do disfarce de Gin, podemos falar desse aspecto que circunda sua Zanpakuto, mais especificamente sua Shikai e Bankai. O que é Shikai? Sabemos que a Shikai é uma forma em que o Shinigami expõe para os outros a sua camada mais externa e superficial, que ele demonstra e se identifica, enquanto a sua Bankai revela quem ele realmente é e seus desejos mais profundos. Sua Zanpakuto se chama... Tipo assim, no Ukiuha, a Shikai dele seria a forma de morcego e a Bankai dele seria um corte que te mata. Alguma coisa assim? A Shinzo, a lança de Deus. E essa é a forma normal de sua lâmina, e a habilidade de sua Shikai é atire para matar, Ikorose, ou seja, é a lança de Deus usada para subjugar seus adversários. Isso dá a entender que seu propósito à primeira vista seja a de executar os oponentes daquele que Gin consideraria seu Deus. Porém, a verdade aparece em sua Bankai, quando vemos que o nome dela é Kamishini no Yari, a lança assassina de deuses. Ou seja, na verdade, a Zanpakuto não era a lança de Deus, mas sim a lança assassina de Deus. Aquela que, de maneira traiçoeira, se volta contra seu mestre. E toda a trama de Gin é baseada nesse... Eu não tava entendendo, gente, porque eu falei ele vai matar Deus, mas agora eu entendi. Tecnicamente, o Deus, ele é Aizen. É verdade, eu esqueci que Aizen considera um Deus. Meu Deus. Mesmo conceito. Traição. Suas habilidades também são muito interessantes, embora tenha um detalhe que faz com que os seus dados exatos sejam... Ele é tão traiçoeiro que é difícil de acreditar que ele... Se eu fosse a mina, eu não acreditaria que ele me amaria, não. Que ele tá fazendo tudo isso por mim, não. Igual o poema. A mesma boca que devora humanos. Se ela dissesse eu te amo. Entendeu, né? Um pouco duvidosos. E o detalhe é o fato de que Gin diz ter mentido acerca das informações que ele disse para Ichigo. Portanto, fica um pouco difícil de assumir com precisão a maioria dos limites de suas habilidades. O fato é que sua lâmina é absurdamente longa, mas acima de tudo, ela é monstruosamente veloz. O alcance de seus golpes e a velocidade de sua liberação são capazes de surpreender até mesmo a velocidade de reação do Ichigo. E eu acredito que uma coisa muito importante de se ressaltar é a versatilidade para combates tanto a curta quanto a média quanto a longa distância. É muito difícil de escalar a Gin entre os 10 espadas, isso por consequência das poucas vezes em que ele entrou em combate. Porque ele é mais off, né? Ele tá infiltrado. Mas eu tendo a afirmar que, em questão de power scaling, ele estaria entre os espadas mais fortes, se não até mesmo superior a Stark e Baragan. Isso porque sua liberação se mostrou ser absurdamente veloz, de uma maneira em que eu consigo ver ele fazendo um ataque o que é Stark e Baragan. Pudesse sim afetar Baragan ou Stark antes mesmo deles conseguirem reagir. Embora tudo isso seja mais uma opinião minha, embasada no que eu vi pelo mangá, nós não devemos subestimar o ataque em que ele pegou Aizen de surpresa. Gin é realmente um mestre da furtividade. Cara, mas aí o Aizen já tava com o Hogyoku. Por que ele não matou antes? Gente, eu não tô entendendo a ordem cronológica de quando eles se conheceram. Ele não conheceu o Aizen quando ele... Gente, eu tenho que ver Bleach. Tá confuso. E de ataques mortais, como vimos com seu potente ataque... Vou supor eu que ele não conseguiria matar... Desintegrador de deuses. Ele dedicou sua vida inteira para estimar o ataque em que ele pegou Aizen de surpresa. Gin é realmente um mestre da furtividade e de ataques mortais, como vimos com seu potente ataque desintegrador de deuses. Ele dedicou sua vida inteira para aquele momento, guardando informações em sigilo e tudo para ele ser o Deicida. Agora vamos falar um pouco sobre esse título, Deicídio, o assassino de um deus. Esse é o tema de Aizen, que também está muito presente em seus últimos poemas, e nos vários capítulos que precedem o... Deixa eu ver se eu entendi. Ele queria ele mesmo matar o Aizen. Então... Gente, eu tô confusa sobre o Gin. Eu tô achando que ele é um idiota. Final desse arco intenso. O dever de assassinar Deus aparentemente parece ser bem abstrato, já que vemos que ele
Ele se encaixa tanto em Aizen, que gostaria de tomar o trono do Rei das Almas, quanto Gin, que gostaria de matar o Aizen, que à vista dele era literalmente um deus em potencial, e obviamente esse paralelo também se aplica a Ichigo, que derrotou o Aizen em sua forma mais poderosa, muito similar a um anjo, sendo assim, o Deicida. Kamishini no Yari tem diversas conjurações, uma delas sendo a Dance, em que ele utiliza contra Ichigo, e a mais mortal, que é a Mate, em que ele usa diretamente contra o Aizen. Ou seja, podemos ver que, embora Gin tivesse enfrentado Ichigo com um semblante respeitoso, e se igualando ao nível do mesmo, ele também estava literalmente dançando naquele confronto. Obviamente não era um combate até a morte, mesmo ele tendo demonstrado sua Bankai. Já com Aizen o buraco é mais embaixo. Vemos que Aizen sempre soube das verdadeiras intenções de Gin, e isso fica muito claro nos diversos painéis em que Aizen encara Gin. Sempre soube das verdadeiras. Ele era jovem quando conheceu o Gin. Então o Gin poderia ter matado ele antes de ele conseguir o Hogyoku. Intenções de Gin, e isso fica muito claro nos diversos painéis em que Aizen encara Gin como uma expressão cínica, e também nos momentos em que Aizen insiste em se encarregar de dar fim. Isso aqui foi uma tentativa de imitação. Minha Matsumoto. Obviamente também tem a cena em que Aizen fala que sempre soube que seria traído e tudo mais, mas é muito bom ver que houve todo um preparo antes dessa revelação. Enfim, eu gostaria de dizer que esse é um personagem muito fechado e poderoso, e eu não me surpreenderia nem um pouco se sua energia espiritual tivesse sido enviada ao inferno após a sua morte, já que esse é o lugar onde grandes capitães e Shinigamis são enviados após a morte. Seria muito bom para Matsumoto dar um último adeus a ele. Gente, mas que merda. Do que adianta eu virar a porra de um Shinigami, salvar as pessoas e ainda ir pro inferno? E dessa vez, vendo com toda a sua sinceridade, sem mais disfarces. E nesse final eu dediquei para mostrar os quadros que mais me tocaram quando eu li isso pela primeira vez. E eu pude sentir a verdadeira melancolia do amor entre eles, que nunca foi concretizado. Matsumoto fala que ele se foi e não deixou nada para que ela se lembrasse dele. E ela nunca gostou dessa característica dele, de parecer insensível à primeira vista. Mas se ele deixasse algo para trás, ela nunca conseguiria seguir em frente. E ele provavelmente sabia disso a respeito dela. E quanto a essa parte, ela sempre gostou disso nele. É simplesmente incrível como esse final foi sensível e bem direto ao ponto, sobre toda a essência do personagem. É realmente de se arrepiar. Ele sempre demonstrou afeto em sua ausência e não em atos óbvios de amor. Ele nunca teve esse privilégio. Ele sempre fez de tudo para trazer o bem ao seu maior amor com seu próprio sacrifício. Ele sacrificou a própria memória dele no imaginário da Matsumoto, apenas para que ela pudesse seguir vivendo, já que ele sempre viu a si mesmo como descartável pelos crimes que cometeu em nome dela. É bonito, bem escrito e é Bleach. E sobre o Genichimaru, é isso! Senhores, que personagem bom, cara! Que personagem bom! Cara, estou refletindo, eu acho que eu estou entendendo. Calma que agora tá juntando o quebra-cabeça na minha mente. Eu estou entendendo a complexidade. Esse negócio dele, todos os crimes que ele cometeu serem em nome dela, mas ao mesmo tempo... Caralho. Sério, esse é um personagem que tu olha de primeira e fala, é um vilão. E quando você olha de primeira pro Aizen, você fala, não é um vilão. Só que esses papéis distorcidos, cara, é de uma sensibilidade, é de uma inteligência narrativa muito boa, cara. Muito boa, muito gostoso de acompanhar. Legal. O Kubo é extremamente subestimado nesse sentido. O que é o Kubo? E o Gin é um personagem que teve pouco tempo, mas ele teve o tempo necessário para ser emblemático do jeito dele. Eu acredito que ele foi no ponto, assim, não precisa de mais. Se tiver mais, beleza, é sempre bom. Mas do jeito que tá ótimo. Não é como o Stark que deixou a desejar, não é como a Haribel que mal lutou, não é como os personagens que demonstraram pouco. Ele demonstrou muito, ele teve algumas lutas, ele teve simbolismo, ele teve significado, ele teve interação, ele foi obstáculo pro protagonista, ele foi muito bom, cara. O Gin é um personagem nota 10 pra mim, cara. Sério mesmo. E embora muitas pessoas não gostem do fim que ele teve, me desculpa, eu realmente achei no ponto. Beleza? Dito isso, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, já deixa o like e... Já deixei, mano, por respeito. Gente, eu não assisti Bleach, mas eu gostei do final. Acho que é um final melancólico, mas ao mesmo tempo... traz uma paz, né? Calma. Eu quero ver aqui. Então a gente gosta, né?
sobre a Bankai do Gin, ela é basicamente uma grande mentira. Uma mentira que o Gin conta para si mesmo. Caralho! Afinal, sua Bankai é representação do seu próprio ser. Nossa! O Gin começou a luta dizendo ao Ichigo que sua Bankai é uma versão mais forte de sua Shikai. E depois diz a velocidade de comprimento que ela se estende. Nossa! Como o próprio Gin revela ao Aizen. Posteriormente, todos esses dados eram falsos. Sua Bankai realmente consegue fazer aquelas coisas. Afinal, o cara cortou uma cidade instantaneamente. O quê? Uma cidade? Acontece que a maioria... que o Gin faz isso é totalmente diferente da sua Shikai. Minha Bankai não se estende de forma tão longa ou rápida como eu havia dito. Simplesmente porque a Bankai dele nem sequer se estende. O cara é muito mentiroso. Nossa. Sua Bankai se transforma de maneira instantânea. Ela muda de uma forma de poeira microscópica para uma forma de lâmina sólida. O quê? Mas que Bankai... Mas que Bankai desgracenta. Gin, você ganhou a peituda. Eu não ligo para peitos, eu gosto de personalidade. Aizen, ai, que isso. Gente, eu acho que eu entendi o personagem, tá? Eu acho que eu entendi. Não entendi muito a fundo. Ele fez tudo isso porque o Aizen roubou a energia dela? O ponto é que eu não sei o que isso causou, né? Então por isso que eu acho que eu não tô compreendendo muito, porque tipo, a motivação dele, porque acho que o analista que ele não mostrou o que mudou, né, isso, porque o que aconteceu com ela, porque quando tiraram a energia dela. E ele foi só pra se vingar. Talvez tirar a energia espiritual de alguém seja algo de honra. Tipo, tirar a minha honra. Não, eu não sei, gente. Mas eu entendi. Achei ele bem foda. Eu gosto de personagens... Eu ia falar uma coisa, não sei se se encaixa nele. Personagens que são venenosos, sabem que são venenosos. E no final se engasgam com o próprio veneno. Foda isso. Gente, likezinho aí no vídeo. Me expliquem aí mais a fundo o que causou na menina, porque eu não entendi direito a motivação dessa energia aí que tiraram dela, o que isso causou. Mas tirando isso, eu acho que eu entendi perfeitamente, gostei do personagem, achei bem complexo. Achei mais complexo que o Kyoha até. Mas é isso, galera. Esse likezinho aí e até o próximo.